Olá, pessoal! No vídeo de hoje falaremos a respeito dos afetos que permeiam a criança na sua relação com o acolhimento institucional. Então, vamos falar a respeito do ponto de vista afetivo. Quais são as situações que a criança passa desde o momento em que ela sai da casa, do convívio com a família biológica, vai para o acolhimento institucional, esse período em que ela fica no acolhimento institucional, até que ou ela retorne para sua família de origem, ou ela seja destituída do poder familiar e seja então recebida em uma família substituta, que é a adoção. Como é que a criança experimenta isso, afetivamente falando? Como é que é o mundo afetivo dela? Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, entender como é que as crianças vivenciam essas experiências, fica aqui comigo no canal, já curta esse vídeo e nos acompanhe. Bom, já deu para perceber que o assunto de hoje é bastante complexo. Uma criança ou adolescente, se ele vive num acolhimento institucional, isso significa que a sua família de origem, pelo menos por um período de tempo, não teve condições de oferecer para aquela criança e para aquele adolescente condições mínimas para que ele crescesse e se desenvolvesse. De alguma forma, estava acontecendo ali alguma violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Quando a gente pensa em direitos, nós estamos falando do direito à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar, uma série de direitos, que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, mas vamos pensar do ponto de vista afetivo. Significa que aquela organização familiar, em alguma medida, não estava funcionando ou estava funcionando de um modo que a criança e o adolescente já não estava conseguindo crescer em paz, já não estava conseguindo se desenvolver, passava por alguma ou algumas dificuldades sociais, emocionais, familiares, que culminam então na retirada da criança daquele ambiente e na colocação então de um acolhimento institucional. Antes de mais nada, gostaria que você me ouvisse tentando colocar um pouco de lado os seus juízos de valores. A gente vai falar aqui a respeito de situações que muito provavelmente você não vivenciou com a sua família e por isso é muito difícil às vezes a gente compreender como é que as coisas acontecem ou como é que as coisas chegam no ponto em que elas chegam, tá? Então deixa de lado os seus juízos de valor, deixa de lado também a sua forma de organizar e gerenciar a vida e tenta me escutar pelo ponto de vista da criança. Então, uma criança vive com a sua família, ela recebe uma forma de cuidado, ela não sabe muitas vezes que aquela forma de cuidado que ela vem recebendo pode não ser cuidado ou pode não ser considerado por todo mundo como cuidado. Geralmente, ela recebe carinho, sim, mas ela também recebe alguma falta de atenção, ela recebe um apoio que muitas vezes é inconsistente, tem hora que ela tem esse apoio, tem hora que ela não tem, às vezes ela pode ou não contar com as pessoas, então ela vai aprendendo a se virar sozinha. As crianças, às vezes, do ponto de vista físico, são crianças bastante articuladas, que já comem, se alimentam, andam sozinha desde muito pequena, já conseguem se virar na vida desde muito pequenininha, porque elas precisaram fazer isso para elas poderem sobreviver. Porque ela não conheceu outra forma de cuidado, ela vivencia aquela experiência como sendo a única possibilidade. E até então realmente foi a única possibilidade que a vida deu para ela. Então, quando ela é retirada dessa situação que ela vivencia, em que muitas vezes existe violência psicológica, violência física, algumas formas de abuso, no mínimo existe inconsistência. Tem hora que ela tem e tem hora que ela não tem cuidado, tá? Que é o que a gente poderia chamar de negligência. Então, ela é retirada desse ambiente, levada para um outro local, onde tem outros adultos, existem outras crianças que até então ela nunca viu. E aí esses adultos estão dizendo para ela que eles estão fazendo isso como uma forma de proteção.
E leva um tempo para essa criança entender o que é essa proteção que está sendo dito. Por que eu não posso ver a minha mãe? Por que eu não posso ver o meu pai? Por que estão me tirando daqui? E às vezes mesmo que se explique para a criança, como ela nunca vivenciou alguma coisa diferente disso, leva um tempo para ela compreender, certo? Mas mesmo quando ela compreende, isso não significa que ela deixa de gostar das pessoas que até então cuidavam dela. Ela sente saudade, ela sente solidão, ela muitas vezes leva um tempo, ela oscila entre compreender o que está acontecendo e ficar muito revoltado com a situação. Ela muitas vezes pensa que é culpa dela, que agora ela não está conseguindo mais ver o pai e a mãe. Ela pensa que é por conta de alguma coisa que ela fez, que às vezes o pai ou a mãe vinha tratando ele daquela determinada forma. Então, a criança fica muito confusa, porque essa situação de ela ser retirada de uma experiência que até então para ela era cotidiana e passar a viver numa experiência muito diferente, vocês concordam comigo que existe uma ruptura aí na vida dela. E toda ruptura abrupta, quando não se espera essa ruptura, ela pode ser considerada traumática. Freud falava pra gente que o trauma é um excesso pulsional. É quando alguma coisa acontece que nos excita a ponto do nosso psiquismo não conseguir gerenciar aquela excitação e por conta disso é como se a gente vivesse alguma coisa que está além da nossa capacidade psíquica de compreensão. O Lacan, em outros termos, fala que existe uma irrupção do real, alguma coisa que vem de fora e da qual a gente não tem aparato simbólico para entender, para compreender aquela situação, né, para dar um contorno para aquela situação. E aí então a impressão que a gente tem é que o tempo está muito prolongado, que existe um esvaziamento, como se no nosso corpo a gente não tivesse mais os limites e os contornos. Se vocês quiserem fazer um paralelo com alguma situação mais próxima, vamos pensar na pandemia, por exemplo. É uma situação que veio de fora, uma situação que ninguém esperava e que todo mundo passou a ter que se virar, né, com vários fatores que até então nunca imaginavam que ia ter que viver na vida. O isolamento das pessoas que gostam, do trabalho, tem gente que perdeu o trabalho, tem gente que passou a se obrigar a conviver com pessoas dentro de casa que até então não imaginava que ia ter esse super convívio. Mas tente se imaginar sendo criança e vivendo uma pandemia longe dos seus pais, longe das pessoas de referência para você. É mais ou menos isso que acontece com elas. Então elas têm que lidar com essa ruptura de vínculos, aprender a conviver num novo ambiente, com novas crianças, um ambiente que agora é regrado. Muitas vezes até então ela se autorregulava, ela que gerenciava os próprios horários, porque muitas vezes os pais, quando eles estão nessa condição de alcoolismo, de uso de substância psicoativa, de muita desestrutura na vida, eles não conseguem ordenar a vida dos filhos e então os próprios filhos se autorregulam. E aí então, de repente, eles passam a ter adultos que cuidam deles, eles não sabem nem ser cuidados. Então eles ficam bravos com as regras, ficam revoltados. Muitas vezes eles não conseguem entender essa nova forma de organização como proteção e cuidado, levam um tempo para que isso aconteça. E a criança leva um tempo também para entender se ela vai voltar para aquela situação de origem. Às vezes ela pode passar a gostar de receber cuidado e fica com medo de voltar para a situação de origem. Então, ao mesmo tempo que ela deseja ver os pais, ela não deseja mais viver aquela situação de descuido e aí ela entra em conflito. Então, olha quanta coisa acontece na cabecinha de uma criança quando ela está acolhida. Por isso que ela precisa de muito apoio, precisa encontrar na equipe do acolhimento, alguma figura de referência, de apoio, de segurança. Enquanto isso, a família de origem, ela pode ou não se organizar. Se essa família conseguir se organizar de uma maneira que ela vai conseguir oferecer para essa criança possibilidades de que ela se desenvolva e cresça bem, a tendência é que ela volte para sua família de origem, porque é isso que a lei preconiza. A lei brasileira diz que uma família biológica é que deve cuidar do seu filho.
No entanto, se não for possível que a criança permaneça com a sua família de origem, por esses motivos que eu já elenquei, ela vai ser encaminhada para uma família substituta. É por isso que quem pensa em adotar, nós profissionais que trabalhamos com adoção, precisamos sempre falar sobre essa situação que é tão importante do ponto de vista afetivo com as pessoas que vão receber as crianças, que vão ser os seus pais, porque é preciso saber tudo isso, todo esse processo que a criança passa e todos os cuidados que ela vai precisar para que ela consiga, então, novamente confiar, ter segurança, estabelecer uma relação de confiança com um adulto, que até então isso estava muito dissipado ou muito difícil para ela. E aí é importante a gente entender também que à medida que a criança vai percebendo que ela não vai mais conviver com a família dela de origem, ela passa por um processo de luto. E é um processo muito doloroso, todo luto é muito difícil, muitas vezes a gente pensa em luto só quando alguém morre, mas todas as vezes que tem uma ruptura grande na vida, o que acontece é um processo de luto. E é isso que a criança passa em relação aos seus familiares. E ela pode sentir muita culpa, por exemplo, quando ela vai para uma família nova, de gostar desses novos pais. Como que eu estou deixando para trás os meus pais antigos, os meus pais que tinham tantos problemas, né? Então ela sofre vários conflitos entre amar essas novas pessoas e deixar de amar essas pessoas que ela tinha antes, que ela estimava. Lembrando que até então ela não conhecia outra forma de cuidado. Então para ela eram as suas figuras de referência. Então, assim, eu tô trazendo à tona vários aspectos afetivos, os traumas que a criança vivencia, os lutos, todas as culpas, todas as formas de cuidado que ela vai aprendendo a lidar, que até então muitas vezes ela desconhecia. Dito isso, quais são os cuidados que essa criança precisa? Ela precisa encontrar segurança e confiança em novas figuras que ela vai construindo, que começa lá com os adultos de referência do acolhimento em que ela vai morar, que pode ser o acolhimento familiar ou o acolhimento institucional, e depois então nos pais, que ou são os seus pais biológicos se ela retorna para a sua família, e ela tende a retornar quando a família se organiza, ou então nos seus pais substitutos, que serão os pais adotivos. Para que isso aconteça, é preciso que haja um trabalho em parceria aí com a escola, com a rede socioassistencial. Se for possível que essa criança faça um tratamento psicológico, é muito importante que ela tenha todos esses cuidados, um cuidado médico também, a fim de que essa criança consiga se organizar, consiga desenvolver uma confiança nela própria, possa dar uma nova chance ao mundo de que ele seja um lugar seguro e confiável. Espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado de pensar e conhecer um pouco mais a respeito do mundo afetivo da criança que fica acolhida institucionalmente. Sei que é um assunto muito complexo, tem muitas outras coisas para a gente abordar, mas em linhas gerais, gostaria de deixar essa mensagem de que a gente precisa cuidar das nossas crianças, a gente precisa olhar para o mundo afetivo delas e ajudá-las a compreender melhor o que está se passando consigo própria, o que se passa com a sua família, tentar ajudar elas a diminuírem a sua culpa e aumentarem a sua confiança. Um grande beijo a todos, espero que vocês possam curtir e compartilhar esse vídeo com pessoas que se interessem por esse assunto, por essas informações, e até a próxima. Tchau, tchau!